Olá, pessoal. Então, nessa videoaula, a gente vai continuar vendo máximos e mínimos e a gente vai começar a pensar em diferentes domínios que uma certa função pode ter. Então, vamos ver o caso dessa função y igual a x ao cubo. E aqui a gente tem que o domínio dessa função é todos os números reais, o conjunto de todos os números reais. Se a gente pensar em qual é o máximo dessa função e qual é o mínimo dessa função, qual é o maior valor de todos que a função assume, né? Que é o que a gente vai definir como máximo global. E qual é o mínimo global? A gente vai ver que essa função não tem, porque ela vai para mais infinito, né? De um para um lado, e ela vai para menos infinito do outro lado. Mas se a gente considerar essa mesma função com um domínio diferente, por exemplo, como a gente tem aqui na segunda figura, aqui a gente está considerando a mesma função, só que aqui a gente está considerando como domínio apenas o intervalo de -1 até 1, ou seja, a gente está considerando no final das contas o gráfico indo de -1 dessa extremidade azul até a outra extremidade azul. Então, considerando apenas esse intervalo, qual é o maior valor de todos que a função assume? Está aqui, né? A f de 1 é igual a 1, é o maior valor que a função assume, e o menor valor de todos, que vai ser o mínimo global, está aqui no x é igual a -1. A f de -1 é igual a -1. Então, a gente considerou um domínio diferente para a função, no caso, um intervalo fechado e limitado, e a gente passou a ter máximos e mínimos globais para essa função. E isso é muito importante por quê? Porque se a gente vai procurar por máximos e mínimos da função, é legal quando a gente tem um resultado que diz que esse máximo e esse mínimo existem. E isso existe lá em cálculo 1, a gente tem um teorema que diz que se o domínio é fechado e limitado, como esse, e a função é contínua, como essa, então a gente tem máximo global e mínimo global dessa função. E aqui um último exemplo, usando y igual a x ao cubo também, mas vamos considerar agora que a função tem como domínio um intervalo aberto de -1 até 1. Então, a princípio, a gente pensaria que os máximos e os mínimos são os mesmos, mas qual o problema? A gente define como ponto de máximo da função um ponto do domínio, que fornece o maior valor de todos. E esse ponto do domínio não existe, certo? A gente não tem x é igual a 1, perdão, aqui tem um erro de digitação, né, de -1 até mais 1. Aqui a gente não tem um ponto do domínio fornecendo o maior valor de todos, que seria x é igual a 1. E do outro lado a mesma coisa. Então a gente tem esse máximo e esse mínimo quando a gente tem um intervalo fechado e limitado. Então a gente vai fazer a mesma coisa para cálculo 2 aqui, né, para funções de duas ou mais variáveis, e a gente vai ter um resultado muito semelhante, que se o domínio de uma função de duas variáveis, por exemplo, é fechado e limitado, e a função é contínua, o máximo e mínimo vão existir, e a gente pode pensar em como encontrar esse máximo e esse mínimo. Só que a gente vai precisar entender o que é um domínio fechado de uma função de duas variáveis, ou seja, o que são conjuntos fechados e abertos do plano cartesiano. Então é isso que a gente vai ver nessa videoaula, já na definição a seguir. Então, para falar de conjuntos abertos e fechados, a gente vai falar primeiro sobre pontos interiores, pontos de fronteira e pontos exteriores. Então, aqui, um ponto vai ser interior a um determinado conjunto, né? Então, imagina que esse conjunto A é o domínio da função. A gente diz que um ponto é interior a esse conjunto, interior, por exemplo, ao domínio de uma função, se existe um disco com centro nesse ponto e raio positivo, todo contido nesse conjunto. Então, por exemplo, se o nosso conjunto é esse balãozinho aqui, esse pontinho vermelho é interior, porque existe um disco centrado nele, todo contido nesse conjunto. E aí vamos pensar aqui num exemplo de R2. Aqui a gente está considerando o conjunto B, que é o intervalo fechado 0,1, e eu vou dizer que x é igual a meio é interior a esse conjunto. Então, usando a definição análoga nesse caso, por que ele é interior? Ele é interior porque a gente consegue colocar um intervalo centrado em x é igual a meio, todo esse intervalo dentro do conjunto B, que é o amarelo. Então, nesse sentido, a gente diz que o ponto x é igual a meio é interior ao conjunto B. Já o ponto x é igual a 1, ele pertence a B, mas ele não é um ponto interior a B, de acordo com essa definição. Por quê? Se a gente marcar o ponto x é igual a 1 aqui na reta,
a gente vê que esse esquema não é possível. Ou seja, eu não consigo criar um intervalo centrado em x é igual a 1 que esteja inteiro dentro do nosso conjunto amarelinho, que é o conjunto B. Então, apesar de x é igual a 1 ser um ponto de B, apesar de x é igual a 1 pertencer a B, ele não é ponto interior. Então, aqui em R, a gente está pensando em intervalinhos contidos no nosso conjunto. E em R2, a gente está pensando em disquinhos contidos no nosso conjunto. Para a gente ter um ponto interior, tem que existir um tal disquinho para o ponto ser interior. Então, vamos ver agora o que é um ponto exterior a um conjunto. Então, um ponto exterior, ele é bem parecido, né? O ponto verdinho aqui ele é dito exterior se existe um disco centrado nele, com raio positivo, que está totalmente fora do nosso conjunto A. Ou seja, né, a interseção é vazia. Então, se a gente pensar aqui no nosso problema em R, aqui eu tô considerando agora o intervalo aberto. Tá? Então, nesse caso do conjunto B, a gente vai dizer que x é igual a menos 1 é exterior a esse conjunto B, ao intervalo 0, 1 aberto. Por quê? Ao invés de disquinhos, a gente vai considerar intervalos na reta. A gente consegue encontrar um intervalo centrado no x é igual a menos 1, que está totalmente fora do nosso conjunto B. Então, por isso a gente diz que esse ponto ele é exterior. E vamos ver agora o ponto x é igual a 0. Ele não é exterior ao conjunto B, e agora a gente está considerando o intervalo aberto, né? Então, x é igual a 0, ele não pertence ao conjunto B, mas o que acontece? Quando a gente marca x é igual a 0 aqui na reta, fica claro que a gente não consegue fazer esse esquema rosa aqui. A gente não consegue encontrar um intervalo centrado no x é igual a 0 que esteja todo fora do conjunto B amarelinho. Como não é possível fazer isso, a gente vai dizer que esse ponto ele não é exterior ao intervalo B, 0, 1. E é isso que a gente vai fazer aqui no item 2, tá? A mesma ideia, só que ao invés de intervalinho, a gente está considerando dígitos. E esse x é igual a 0, o que acontece? Como ele não é nem um ponto interior, nem um ponto exterior, a gente vai dizer que ele é um ponto de fronteira. Então, x é igual a 0, x é igual a 0 é um ponto de fronteira do conjunto B. E a gente tem uma outra maneira de pensar em pontos de fronteira, que é a seguinte. O ponto é de fronteira se todo disco centrado nesse ponto contém pontos de A e pontos que não pertencem a A, que é o caso desse pontinho azul, né? Esse pontinho azul que está bem nesse contorno, não importa o tamanho do disco, se ele é grande ou pequeno, ele sempre vai ter pontos dentro do conjunto e pontos fora, que é o caso do nosso ponto x é igual a 0 aqui em relação ao conjunto B, certo? Qualquer intervalo centrado nele vai conter pontos fora do conjunto B amarelinho e dentro do conjunto B amarelinho também. Então, é uma outra maneira de enxergar pontos de fronteira. E com isso a gente consegue definir o que é o interior de um conjunto e o que é um conjunto aberto, em R2 também. Então, o interior de um conjunto vai ser simplesmente o conjunto de todos os pontos que são interiores a ele. Então, vamos ver aqui, no caso do intervalo B, 0, 1, aberto, esses 3 pontos que eu marquei, rosa, verde e azul, todos eles são pontos interiores a B, né? Porque a gente consegue, né, de acordo com essa definição 1, no caso da reta, a gente consegue criar um intervalo centrado em cada ponto desse que está todo dentro do conjunto B, todo dentro do intervalo B. Então, o interior desse conjunto B, o interior desse intervalo, é o próprio intervalo 0, 1 aberto. E se a gente for ver aqui na definição, a gente diz que um conjunto é aberto quando o interior do conjunto é igual a ele mesmo. Como o interior de B é igual a B, a gente diz que esse intervalo ele é aberto. Então, esse intervalo a gente já chamava de aberto antes, certo? Então, a gente está confirmando, né, a gente está construindo definições que dizem que o intervalo aberto é aberto. Mas isso por quê? Para a gente ver, no caso da reta, o que vai acontecer com os conjuntos de R2, porque a gente vai usar as mesmas definições. Tá? E um exemplozinho vai aparecer no final da videoaula. E agora, se a gente considerar um intervalo fechado 0, 1, como o nosso conjunto B, a gente continua observando que todos esses pontos aqui dentro são interiores ao conjunto, porque aquele esquema do intervalinho centrado em cada um deles funciona. Então,
Então, o interior desse intervalo, agora a gente está considerando o intervalo fechado, o interior desse intervalo continua sendo um intervalo aberto. Né? Se a gente considerar x é igual a 1, a gente não consegue fazer esse esquema vermelho funcionar com o intervalo. Só que agora qual é a diferença? O interior do intervalo fechado não é igual a ele mesmo. Então, como essa igualdade não ocorre, esse intervalo aqui, esse conjunto, a gente diz que ele não é aberto. Então, vamos ver agora a definição de conjunto fechado, que está relacionada com a definição de fronteira de um conjunto. Então, o que é a fronteira de um conjunto? É o conjunto de todos os pontos de fronteira desse conjunto. Então, vamos ver aqui. No caso do intervalo aberto, quem que a gente pode colocar como pontos de fronteira? Os pontos 0 e 1, certo? Lembrando que isso aqui não é intervalo, é um conjunto só com o 0 e com o 1. Por quê? O 0 e o 1 são os pontos que caem nessa situação aqui em azul. Né? Todo intervalinho centrado neles vai conter pontos dentro de B, do conjunto amarelo, e também fora do conjunto B. Essa é a fronteira de B. E aí o que está dizendo aqui? A gente diz que o conjunto é fechado quando esse conjunto contém todos os seus pontos de fronteira, ou seja, quando a fronteira do conjunto está dentro do próprio conjunto. Então, quando a gente olha aqui, no caso do conjunto aberto, a fronteira não está aqui dentro, certo? Então, pela definição, como a fronteira não está contida no conjunto, como a fronteira não está dentro do conjunto, a gente vai dizer que esse conjunto não é fechado. Então, novamente, né, é o intervalo aberto, que a gente está dizendo que não é fechado, mas a gente está fazendo isso na reta para poder extrapolar esse raciocínio para conjuntos de R2, do plano cartesiano. E vamos repetir esse raciocínio agora, pensando no intervalo fechado 0, 1. Então, independente dessa fronteira pertencer ao conjunto ou não, os pontos de fronteira, tanto do intervalo aberto como do intervalo fechado, são os mesmos. Os pontos 0 e 1 são de fronteira. A diferença é que agora, essa fronteira está contida no conjunto B, certo? E pela nossa definição, quando a fronteira está dentro do conjunto, então a gente diz que o conjunto ele é fechado. Ou seja, esse intervalo fechado é realmente fechado de acordo com as nossas definições. Então vão ser essas ideias que a gente vai levar para o contexto de domínios de funções de duas variáveis, para dizer se o domínio, se esse conjunto ele é aberto ou fechado. E apenas concluindo essa ideia, a gente pode definir o exterior do conjunto como o conjunto de todos os pontos exteriores, e assim a gente consegue, a partir de um conjunto A, dizer que todo o plano se divide em conjuntos interiores a A. A gente consegue definir o plano como o conjunto, né, de pontos interiores a A, pontos de fronteira e pontos exteriores. Né? São conjuntos que não têm interseção nenhuma, não tem pontos que são interiores e de fronteira ao mesmo tempo. E se você juntar os pontos interiores com os de fronteira e os exteriores a um determinado conjunto, você tem todo o espaço, nesse caso o R2. Então vamos fazer rapidamente esse exercício aqui. Tá? Então aqui, façam primeiro um esboço de cada um desses conjuntos, e aí determinem o interior e a fronteira de cada um deles, de acordo com as definições que a gente já viu nessa videoaula, que vocês podem consultar aí. E aí, com isso, usando as definições, vocês podem determinar se esses conjuntos são abertos ou fechados. Por que isso aqui é legal? Porque esses conjuntos, eles podem ser, né, nas próximas aulas, o domínio de uma das funções que a gente vai ver. E se esse domínio ele for fechado ou se ele for aberto, isso vai afetar a nossa busca por máximos e mínimos. Então, deem um pause aí no vídeo, tentem fazer isso e a gente já volta. Concluindo. E o esboço que a gente pode fazer é esse aqui. A gente está com um conjunto de pontos que tem coordenada x entre 1 e 2 e a coordenada y entre 1 e 2 também. E aqui mantendo, né, x na horizontal e y na vertical. Então, o que é o nosso conjunto A1? O nosso conjunto A1 é toda essa coisa colorida, certo? Inclui x é igual a 1, inclui x é igual a 2, inclui y é igual a 1 e inclui y é igual a 2. E qual é o interior e a fronteira
desse conjunto. O interior do conjunto A1 vai ser essa parte laranja, são os pontos que caem nessa situação vermelhinha aqui. Para qualquer ponto laranja, aqui dentro desse conjunto, a gente consegue construir um disquinho nesse esquema vermelho. E os pontos que estão nesse esquema azul de fronteira são os segmentos em amarelo, certo? Então a fronteira são os segmentos em amarelo e o interior é a parte em laranja. E aí agora, o que a gente quer saber? A gente quer saber se o interior do conjunto é igual ao conjunto A1. Sendo que o conjunto A1 inclui tudo isso. A parte laranja não é igual ao conjunto A1. Então, como o interior desse conjunto não é igual a ele mesmo, esse conjunto não é aberto. E agora, sobre a definição de conjunto fechado, a gente quer saber se essa fronteira está contida no conjunto A1. E no caso desse conjunto A1 é verdade. Essa fronteira está contida em A1. Então a gente vai dizer, de acordo com a definição que a gente viu, que esse conjunto ele é fechado. E agora analisando o conjunto A2 ele não inclui os segmentos em amarelo, certo? Porque ele não inclui x é igual a 1, nem x é igual a 2, nem y é igual a 1, nem y é igual a 2. Então esse conjunto A2 ele é só esse miolo laranja. E a fronteira e o interior do conjunto A2, a gente tem a mesma coisa que a gente viu do conjunto A1. A única coisa que vai mudar é se está contido ou não no conjunto e se o interior é igual a ele mesmo ou não. Então, sabendo que o conjunto A2 é só essa parte laranja, a gente vê que o conjunto A2 é igual ao seu interior. Então, esse conjunto A2 ele é aberto. E os pontos de fronteira continuam sendo esses segmentos. Só que esses segmentos não pertencem ao conjunto A2 agora. Então, como a fronteira não está contida no conjunto, esse conjunto não é fechado. E se a gente olhar para o item 3, a gente vai ter um conjunto que inclui os segmentos à esquerda e à direita, mas não inclui os segmentos acima e abaixo. E a gente vai ver que esse conjunto não é nem fechado nem aberto. O que, se você parar para pensar, não é uma situação tão esquisita, porque esse intervalo B que está aqui embaixo, ele é fechado de um lado e aberto do outro. Então a gente acaba não conseguindo dizer nem que ele é um intervalo fechado, nem que ele é um intervalo aberto. É o que acontece com esse conjunto A3. E com isso a gente já viu o básico do que é um conjunto fechado e o que é um conjunto aberto. A gente vai conseguir verificar se os nossos domínios, se os domínios das funções que a gente vai ver daqui para frente, se eles são fechados ou abertos. Vamos ver agora a definição de conjunto limitado, que é uma definição bem simples. A gente vai dizer que um conjunto A do plano ele é limitado se existe um disco de raio positivo e um centro qualquer que contém esse conjunto. Então, por exemplo, você quer saber se esse conjunto aqui ele é limitado? Então, a resposta é sim, porque a gente consegue colocar esse conjunto todo dentro de um círculo qualquer. Então, isso vai ser também importante para a gente, porque a gente vai ter um teorema que diz que funções contínuas com domínio fechado e limitado, de duas ou mais variáveis, tem uma propriedade especial relacionada a máximos e mínimos de funções, que é o que a gente vai começar a ver na próxima videoaula. Então, leiam as notas de aula e assistam a próxima videoaula.